Como fazer uma boa entrevista. Estamos aqui no nosso canal Sou Falante. Eu me lembro de uma música, um samba muito legal dos Demônios da Garoa, conjunto paulistano fantástico. E o refrão da música dizia assim: se você pensar que nós fomos embora, nós enganemos vocês, fingimos que fomos e voltemos. Oi, nós aqui outra vez, é o nosso canal Sou Falante. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se no canal, toca o sininho aqui, ó, tá vendo só? Porque cada vez que entra uma matéria nova e toda hora tem novidade, você é avisado e deixe os seus comentários. É importante que você comente, eu faço questão não só de ler, mas de responder a todos os comentários. Então, aqui no nosso canal, no Sou Falante, aqui no YouTube, eu respondo todos os comentários que a gente recebe. Hoje, nós vamos falar de uma coisa muito importante. Você vai aprender como fazer uma boa entrevista. Parece fácil? Parece simples? E é, desde que você tome alguns cuidados. E nós vamos falar desses cuidados aqui. No nosso curso Locutores 4.0, a gente detalhadamente fala a respeito e ensina a você fazer boas entrevistas. Aqui nós vamos dar algumas dicas que são importantes para que o seu entrevistado fique feliz por ter sido entrevistado por você, que o seu ouvinte fique satisfeito e que você, entrevistador, termine a entrevista sabendo que você fez o seu melhor, rendeu o seu melhor. Conhecer o assunto da entrevista é muito importante. Por exemplo, se você for entrevistar um técnico de futebol, é interessante que você tenha noção do que é o esporte, o futebol, para você não fazer perguntas que não tenham sentido, perguntas que sejam ruins. Naturalidade também é muito importante. Você está natural com o seu entrevistado, como se fosse um bate-papo, como se vocês estivessem conversando numa mesa de café, estivessem conversando amistosamente, porque uma coisa muito formal, e agora gostaria de perguntar, o que o senhor acha de tal assunto? Não, fica um negócio muito pesado, né? Então, a maior naturalidade possível é importante para que a entrevista seja de boa qualidade. Lembre-se que o ambiente agradável também ajuda. Eu anotei aqui algumas coisas e, por exemplo, a entrevista bem feita é aquela que desperta curiosidade em quem está assistindo, né? O ouvinte está assistindo e fica preso na entrevista porque as perguntas estão sendo aquelas que ele gostaria de fazer. Muitas vezes, o entrevistado que entende do assunto, por exemplo, vamos imaginar que a entrevista é com um pescador e o entrevistador sabe bastante de pescaria. Aí, ele vai fazer perguntas muito profundas que não vai agradar a quem está ouvindo. Quem está ouvindo, talvez quisesse saber se a isca ideal é a minhoca, é o bolinho de trigo ou é um outro peixinho. E você acaba não perguntando isso, porque como você sabe, né, a respeito do assunto, você vai se aprofundar num nível maior do seu conhecimento, mas vai impedir que o seu ouvinte tenha esclarecimentos que ele gostaria de fazer. Então, quando você vai fazer uma entrevista, procure perguntar aquilo que quem está ouvindo gostaria de saber. Isso é muito importante. Para você, pode ser que a pergunta seja muito simples, simplória, mas para quem está ouvindo, não. Para quem está ouvindo, é importante, que ele não entende do assunto. Por isso que ele está acompanhando a sua entrevista. Você tem algumas ferramentas que vão fazer de você um grande entrevistador. Preste atenção, vou dar aqui algumas dicas para você, algumas ferramentas para que você faça uma excelente entrevista. A primeira dica eu vou contar logo após
você acompanhar comigo a respeito do nosso curso, o Locutores 4.0. É um curso que já está disponível, você pode adquirir ainda hoje, não precisa formar turma, o curso é individual, eu e você, é 100% prático, você vai ver que legal. Então, preste atenção nesse filme. Você pode estar perguntando assim, mas por que eu devo fazer o curso Locutores 4.0? É fácil de responder. Primeiro, porque você tem talento. O que você precisa é conhecer mais técnicas, novas técnicas, para você aprimorar a sua locução. Você já é um locutor profissional? Que alegria ter um colega participando conosco deste curso, porque aquilo que eu vou ensinar aqui, outros colegas me ensinaram também, porque a vida do locutor é um aprendizado constante. Mesmo aqueles que já são locutores há muito tempo, têm agora novas técnicas para utilizar nas mídias novas de internet, de Facebook. Um mundo do locutor mudou também. Tudo se modernizou, inclusive a locução. Por isso você precisa fazer Locutores 4.0. Este aqui é um curso moderno, atual. Claro que as técnicas principais continuam as mesmas, mas tem as adaptações dos novos veículos. Faça o curso. Eu quero ter a alegria de poder transmitir a você os caminhos e as técnicas para você continuar ganhando dinheiro. Hoje em dia, o mercado de trabalho mudou, não é? Trabalhando em home office, trabalhando de forma diferente. Você já pensou em ter na sua casa uma emissora de rádio sua? Isso é fácil, por isso que você precisa estar preparado. Uma rádio religiosa, uma rádio musical, uma rádio prestadora de serviços. Você é um político ou quer entrar na política? É importante você fazer o meu curso. Você é professor, é vendedor, precisa bater metas de venda? É importante fazer o curso. Você quer aumentar a sua possibilidade de ganho? É importante fazer o curso. Por que fazer o nosso curso? Porque eu, há 45 anos, trabalho no rádio e na televisão. Nunca tive outra profissão. Comecei aos 15 anos de idade. E, olha, tenho muita coisa que fui aprendendo nesse tempo todo para transmitir para você. Locutores 4.0. Não deixe para depois. Faça logo a sua matrícula. Faça agora. Clica aí, entra no curso. Sabe por quê? Porque para os primeiros 100 alunos, eu vou dar esse microfone de presente. Um microfone como esse. Os 100 primeiros que clicarem e finalizarem a compra do curso. Além de ganhar o microfone inteiramente de graça, você vai ganhar um certificado do curso Locutores 4.0. O mais importante é você acreditar que você é capaz. O mais importante é você ter a certeza que nunca é tarde para aprender novas técnicas. Mesmo os radialistas, os locutores que há muito tempo vivem do microfone e têm o prazer de falar no microfone. Faça o curso você também. Você vai gostar. São 9 aulas que você vai assistir na hora que quiser, na sua hora de folga. Eu tenho certeza que você vai acabar assistindo várias vezes cada aula, porque o curso é empolgante, é 100% prático. Eu não paro em teorias, não. Eu quero ver você brilhando. Por isso, preparamos um curso especial e um microfone como este de presente para você. Você vai espetar no celular, no computador, você vai gravar os exercícios e já os seus primeiros trabalhos profissionais. Olha, em muitas emissoras de rádio que eu trabalhei e de emissoras de televisão também, eu fui acumulando conhecimentos. Por exemplo, estive na Rádio Capital de São Paulo por mais de 15 anos. Meus colegas de programação, de rádio, Zé Bétio, Eli Correia, Sônia Abrão, Oswaldo Betil, Afanásio Jazade. E na televisão, participei dos programas do Gugu Liberato, da Eliana, também do Gilberto Barros, ainda do Ronivon, também
participei dos programas do saudoso Barros de Alencar e do Raul Gil, além dos meus programas de televisão que apresentei em várias emissoras. Locutores 4.0. Você merece e precisa de um curso como esse. Eu sou o professor que quer te ajudar a você conhecer novas técnicas e passar a ganhar dinheiro. Não perca tempo. A hora de comprar o curso é agora. Paulo Eduardo, Paulo Eduardo, Paulo Eduardo, sempre ligado em você. Seguimos aqui, como fazer uma boa entrevista, é o nosso papo de hoje. Ferramentas que vão ajudar você a fazer uma boa entrevista. Informe-se o máximo possível do assunto que você vai entrevistar. Se você vai falar com alguém a respeito de decoração interna, procure ler, procure se aprender, aperfeiçoar em algumas dicas para você fazer uma entrevista com um conteúdo melhor, bem próximo daquele que está sendo entrevistado. Não que você tenha que estudar tanto que o que vai mais entender do assunto é você e não o entrevistado. Quem entende é ele, mas você precisa ter uma noção do assunto para perguntar coisas, questões oportunas nessa entrevista. Informe-se sobre o entrevistado. Eu estou recebendo hoje aqui o doutor João. Tá, mas você já viu quem é o doutor João? Antes de ele vir para a entrevista, estou aqui com o doutor João, ele faz parte do hospital tal, ele também é professor na Faculdade de Medicina de tal cidade, e ele, que nasceu no interior de Minas Gerais, vive aqui na nossa cidade já há tanto tempo. Então, você já se informou um pouquinho a respeito do seu entrevistado, porque isso garante à entrevista um tom de maior credibilidade. Então, você se informou do assunto, você se informou do entrevistado, não é? E o importante também é que você diga ao entrevistado para chegar uma meia hora, 20 minutos antes da entrevista, para vocês terem um papo em off, como a gente diz, né? Em off, sem o microfone ligado, para vocês terem ali uma convivência, você já vai pegar o jeito do seu entrevistado e quando entrar no ar, quando começar a gravação ou quando for ao vivo, você já vai ter tido meia hora, 20 minutos de conversa com ele, vai ficar mais fácil. Outra coisa, prepare a cadeira, tanto a sua cadeira como do entrevistado, de uma forma confortável. Então, se o entrevistado vai ficar do seu lado, posicione a cadeira, cadeira, microfone e entrevistado, para você não privilegiar só o entrevistado ou privilegiar só o microfone e, dessa forma, deixar de render o que você poderia render. Então, procure se posicionar, você confortavelmente, o seu entrevistado no seu ângulo de visão e o microfone no seu ângulo de fala, para que a sua voz saia o melhor possível, o entrevistado possa olhar nos seus olhos e você nos olhos do entrevistado. Outra coisa, ao conduzir a entrevista, tenha paciência de ouvir o que o entrevistado vai responder. Nada mais chato do que estarmos ouvindo uma entrevista que o entrevistador pergunta e quando o entrevistado está explicando, o entrevistador corta, né? Corta a resposta, muda de assunto, corta o raciocínio do entrevistado, né? Outra coisa importante, antes de começar a entrevista, pergunte ao entrevistado, viu, você quer ser chamado como senhor, doutor, professor, você, qual a forma que você gostaria que eu o chamasse durante a entrevista? Porque algumas pessoas gostam de uma forma mais formal, outros preferem uma forma mais tranquila e sossegada. Então, converse com o seu entrevistado antes para saber como é que ele quer ser chamado. E também procure contar a ele qual é a pauta da entrevista. Olha, o senhor está aqui hoje, a gente vai conversar, nós vamos querer saber a respeito desse assunto.
estou pensando em perguntar sobre isso. Então, conte ao seu entrevistado mais ou menos a pauta. Não é que você vai passar para ele as perguntas que você vai fazer para ele aprovar ou não. Não é isso, mas dê ideia da pauta. Olha, a gente vai falar a respeito disso, eu quero abordar tal assunto, para ele também estar preparado a respeito da entrevista. Inicie a entrevista apresentando o entrevistado. No programa de hoje, nós vamos conversar com fulano de tal. Fulano de tal é professor, fulano de tal formou-se em agronomia em tal ano, trabalha e trabalhou em tal lugar. Fulano de tal, como vai? Boa noite. Então, você já apresentou a atração da entrevista. É ele, não é o entrevistador. Então, o entrevistador tem que ter a forma de fazer a entrevista, claro, conduzir a entrevista, mas a estrela é o entrevistado, não é você, não é o entrevistador. Formule as perguntas do roteiro que você mostrou para ele. Você não vai dizer para ele, nós vamos falar tal assunto, e na hora trocar as perguntas e mudar toda a entrevista. Isso não é elegante, né? Isso não é bom. Procure fazer as perguntas a respeito da pauta que você havia combinado. Em entrevistas mais longas, repita durante a entrevista. Continuamos aqui a nossa entrevista de hoje com o seu João. Seu João é professor, é médico. Então, durante a entrevista, uma entrevista que dure, por exemplo, 10 ou 15 minutos, você precisa ir colocando novamente quem é a pessoa, quem é o entrevistado. Porque quem não acompanhou desde o começo vai ver aquela entrevista. Se você não voltar a dizer quem é ele, a pessoa não vai saber. Então, volte algumas vezes dizendo quem é o seu entrevistado. Agora, em entrevistas pelo telefone, peça ao entrevistado que se posicione de preferência num telefone fixo. Hoje em dia está cada vez mais difícil que o entrevistado fale num telefone fixo, porque, diante dos deslocamentos de todos nós, o celular é o mais utilizado. Mas, se ele puder estar num telefone móvel, é melhor. Peça a ele, se puder, que é melhor a qualidade de som. Em perda de contato com o entrevistado, você está fazendo a entrevista e caiu a ligação, explique ao ouvinte aquilo que aconteceu, né? Procure fazer um resumo do que vinha falando, o que vocês estavam falando, enquanto alguém retoma essa ligação. Finalize a entrevista com um resumo geral. E no programa de hoje, nós entrevistamos aqui o João. Ele falou a respeito disso, respondeu as perguntas. Ao final da entrevista, agradeça a presença do entrevistado e encerre dessa forma. Uma coisa que normalmente a gente ouve e que em alguns programas de humor eu já vi uma sátira a respeito disso, é o entrevistador dizer assim: muito bem, seu João, o microfone é seu para as suas considerações finais. Ah, é meu? Pega o microfone, então vou levar embora. Uma sátira, uma brincadeira. Então, o microfone é seu para as considerações finais, é uma coisa que não dá, né? Então, está no momento do encerramento. Mais alguma coisa que o seu João gostaria de deixar registrado? E, dessa forma, encerra-se a entrevista. Parece fácil, parece simples, mas não é. A partir de hoje, repare as entrevistas que você ouve. Entrevistas esportivas, políticas, de artistas. Perceba, grande parte delas são entrevistas perfeitas e algumas delas cometem falhas, como nós falamos aqui. O Sou Falante é um canal de comunicação, é um canal que está sempre trazendo novidades. Inscreva-se no canal, toque aí no sininho e faça os seus comentários. Nos ajude a divulgar o canal, nos ajude a divulgar o Sou Falante. No nosso próximo encontro, vou contar muita novidade para você. Até lá!